O que é a tal da tese em artigos? Muita gente me pergunta por que eu estou fazendo a minha tese em artigos. Eu sou a Amália e hoje, em Diário de uma Doutoranda, eu vou explicar o que é essa tese em artigos e por que eu optei, então, por escrever a minha tese em formato de 3 artigos. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Algumas pessoas me mandaram perguntas, né? Amália, o que é a tese em artigos? Por que você escolheu fazer uma tese em artigos? A tese em artigos é diferente de uma tese em formato monográfico, que é o formato mais tradicional. O formato de uma tese monográfica seria aquele trabalho completo, único, inteiro, né? Mais ou menos parecido com a dissertação. Existem algumas dissertações em formato de artigo, mas o mais comum da gente ver nos programas de pós-graduação é a exigência de entregar uma dissertação em formato de monografia, que é aquele trabalho completo, vai ter introdução, revisão de literatura, método, análise, discussão, resultados, enfim, e considerações finais, um trabalho inteiro, né? A tese em formato de artigos, ela vai ser formada por 3 artigos. Geralmente são 3 artigos que são exigidos, né? Então, o que vai acontecer? O doutorando ou doutoranda, ao longo do doutorado, vai desenvolver pesquisas e vai escrever 3 artigos. E vai montar, vamos dizer assim, a sua tese com esses 3 artigos. Geralmente é solicitado ali uma espécie de apresentação explicando cada um dos artigos, também uma sessão de conclusão explicando conclusão que se chegou a partir daqueles artigos, né, daqueles 3 artigos que foram desenvolvidos, e aí isso então forma a tese que vai ser apresentada para a banca. Esse é um formato muito comumente utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Lá é muito comum os doutorandos, as doutorandas, participarem de uma série de pesquisas ao longo do doutorado, até porque muitas vezes eles são professores assistentes, professores auxiliares, e aí trabalhando nessas pesquisas com outras equipes, eles vão desenvolver artigos, e aí eles vão escolher 3 artigos que eles desenvolveram e vão então apresentar a sua tese para a banca, e a banca, aprovando, a pessoa recebe então o título de doutor ou de doutora. Isso é mais comum acontecer nos programas de doutorado na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse costume de utilizar uma tese de doutorado em formato de artigos é mais recente, tem sido adotado por alguns programas de pós-graduação mais recentemente, até por uma questão de modelo, né, importado da Europa e dos Estados Unidos. Mas qual é o benefício de escrever uma tese em artigos? É a facilidade de já estar com o texto pronto em formato de artigo para submeter para as revistas científicas. A gente não publica monografia. Monografia é muito grande, muito longa. A pesquisa científica, a divulgação científica exige que os artigos sejam cada vez mais diretos e objetivos para divulgar os resultados da pesquisa, para que a ciência possa, então, evoluir, para que a ciência possa, então, seguir, né, para que os outros pesquisadores, que as outras pesquisadoras tenham conhecimento dos resultados da pesquisa que eu desenvolvi, para, então, continuar fazendo pesquisas. E se a tese já está escrita em formato de artigo, fica muito mais fácil de organizar isso já prontinho, assim, fazer só uma revisão e encaminhar para a revista científica que se deseja submeter esse artigo da tese. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre a minha tese e por que eu escolhi fazer em formato de artigos, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Eu até já falei sobre o que é uma tese em formato de monografia, o que é uma tese. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima desse vídeo onde eu falei o que era a tese. Claro, além de já estar pronto para submeter para as revistas científicas os artigos, a gente também tem que pensar que no doutorado a gente está sendo treinado para ser pesquisador e ser pesquisadora. E pesquisadores vão ter que fazer artigos o resto da vida. A gente não vai
dificilmente vai fazer outra monografia, a gente vai fazer artigos para publicar. Então, para mim, faz muito mais sentido ter uma tese em formato de artigos, porque eu já estou sendo treinada a escrever artigos, do que ter uma tese em formato de monografia que eu ainda vou ter que adaptar para um formato de artigo, que é muito mais enxuto, muito mais resumido. Inclusive, a minha dissertação, eu estou com uma dificuldade muito grande de transformá-la em artigos e submeter. Eu tenho um artigo, né, que está num processo, mas eu tenho que usar os resultados para criar um artigo e eu não consegui tempo. Estou praticamente me formando no doutorado e eu ainda não consegui tempo para me dedicar para isso. Por que eu escolhi fazer uma tese em 3 artigos, né? Quando surgiu a oportunidade, eu falei para minha orientadora, eu quero fazer a minha tese em formato de artigos, e ela topou. Porque eu já tinha feito um trabalho em formato monográfico no mestrado, e se eu fizesse mais um trabalho em formato monográfico no doutorado, teoricamente eu não ia aprender nada de novo. O desafio seria fazer o diferente, fazer em formato de artigos. E é por isso que eu solicitei para ela, né, se ela aceitava que eu fizesse o meu projeto em formato de artigos. Eu vou dizer para vocês, é muito mais difícil do que fazer em formato monográfico, porque em formato de artigos tem que, de certa forma, desenvolver 3 artigos que parem em pé sozinhos, que sejam robustos o suficiente para ser uma pesquisa, que não seja algo meio capenga, e ainda encaixar tudo isso dentro de uma grande temática guarda-chuva. Então, assim, eu tô sentindo muito mais dificuldade de fazer, claro, um trabalho em 3 artigos do que fazer uma monografia. Talvez se a minha tese fosse em formato monográfico, eu já tinha terminado. Por outro lado, existe essa facilidade, então, de já ter ali o texto em formato de artigo prontinho para submeter, né? É só fazer a revisão e submeter para as revistas científicas. Inclusive, o meu primeiro artigo da tese, que é um artigo de revisão de literatura, a gente já submeteu para 2 revistas e estamos finalizando agora para submeter para uma 3ª revista. Acho que agora vai, porque, né, trabalhei bastante para deixar a escrita bem redondinha, assim, estou bem satisfeita com o texto que eu estou desenvolvendo nessa 3ª versão. E aí a gente já vai submeter para uma revista antes mesmo de eu ir para a minha banca de defesa, né? Minha banca de defesa é em março do ano que vem, a data final é março do ano que vem, e o meu programa de pós-graduação permite que eu submeta esse artigo já para uma revista antes de defender a minha tese, porque esse artigo ele fazia parte do meu projeto, eu já tinha ele pronto lá no meu projeto, lá na minha banca de qualificação. Mas eu ainda vou ter 2 artigos concluídos até a minha banca de defesa, e aí depois da minha defesa eu posso fazer as revisões solicitadas pelos professores, e aí então submeter para uma revista científica ou algumas revistas científicas esses artigos, mas o melhor é que eles já vão estar prontos, já vão estar escritos, estruturados em formato de artigo. Inclusive, às vezes tem o desafio de escrever tudo que a gente precisa escrever numa quantidade muito pequena de palavras, né? O artigo tem em média, pelo menos na minha área, tem em média 8, 9 mil palavras. Inclusive, semana passada, ou retrasada, eu mandei o texto para minha orientadora dizendo assim, olha, eu já tô com 9 mil palavras e eu nem escrevi uma seção que eu precisava escrever. Será que a gente deixa essa seção para o outro artigo, que é uma outra explicação? Enfim, mandei para ela dar uma olhadinha, porque realmente é muito difícil de colocar tudo que a gente precisa explicar de uma forma que o argumento faça sentido, mas uma quantidade de palavras muito menor. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande escrever a tese em 3 artigos e, por outro lado, um aprendizado muito grande em me desenvolver, escrever esses 3 artigos, escrever a minha tese em formato de artigos. E aí, qual é o formato da sua tese? Você está escrevendo em formato monográfico? Está escrevendo em formato de artigos? É a sua dissertação. Escreveu em formato monográfico? Tem vontade de escrever a tese em formato de artigos? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!